os sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo. Olha só, nós preparamos um infográfico incrível para abençoar a sua vida. Vem com a gente. A paz de Cristo. Sou o pastor Evaldo, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Mantena. Gostaria de convidar que você venha estudar com a gente aqui no Papo com Deus. Tem sido um grande aprendizado para a nossa igreja. E conto com você no Papo com Deus. Deus abençoa a cada um. Bora estudar com a gente, irmãos. Faça como o irmão Evaldo, pastor Evaldo, meu amigo, lá de Mantena, Minas Gerais. Vamos estudar com a gente no Papo com Deus. Se você quiser fazer um vídeo chamada como esse aí, contato@papocomdeus.com.br. Grava o seu vídeo de até 15 segundos e manda pra gente. Você pode estrear no início de um dos nossos vídeos. Vamos motivar outras pessoas. Nós sempre falamos, né? Vamos ser as sementes que Deus vai usar para abençoar a nossa nação. Bora fazer esse infográfico juntos dos sinais da vinda de Cristo, o Wilber? Bora, vamos lá, que esse gráfico está sensacional. Maravilha. Irmãos, já quero compartilhar a tela com vocês. Tá na descrição aqui do vídeo para você fazer download, ou se você estiver acessando aí pela internet, eu vou até colocar um link para você aqui, ó. Você pode baixar um e-book como esse, né, ou mais de 160 e-books lá no papocomdeus.com.br/estudos. Vou deixar passando para você dar uma olhada aqui embaixo, tá bom? Acesse nosso site lá, tem mais de 15 cursos de teologia gratuitos para edificar a sua vida. Então bora correr pro estudo porque tem muita coisa. Esse infográfico tá bacana e eu quero mostrar a tela 2 que eu ainda fiz para vocês, perdão, uma mini timeline que é para posicionar vocês ali no Apocalipse, tá bom? Então vamos lá. Qual os sinais que antecedem a volta de Cristo? E para que eu preciso saber dos sinais? Olha, você sabe que a igreja vai estar tocando trombetas na última hora, né? E avisando que a volta de Cristo está chegando, o grande dia da expiação, que o Senhor vai glorificar, expiar definitivamente o pecado da sua igreja e glorificar a sua igreja. E como você vai tocar a trombeta se você não souber qual que é o dia da vinda do Senhor? Olha, o dia e hora nós não sabemos, mas nós sabemos os tempos determinados do Senhor, né? Se você não fez o nosso estudo, as festas de Deus, os tempos determinados, os moedes do Senhor, vou pedir para o Wilber deixar um card aqui em cima e vamos começar já com esse primeiro card para edificar a sua vida, tá joia? Bora lá. Então, um dos primeiros sinais, nós vamos ver lá em Mateus 24, do 37 ao 39, o chamado sermão escatológico de Jesus Cristo. Como primeiro sinal, ele vai dizer, ó, e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Você vai ler em Mateus. Olha só, como foi nos dias de Noé? Eu botei aqui até uma marquinha, tá? Como foi nos dias de Noé? A iniquidade e a imoralidade se multiplicou. Você vai ver que os homens eram mal. Nós estávamos lendo aqui, eu e o Wilber, esses dias, Gênesis 6, e Gênesis do 4 ao 5, até chegar ao capítulo 6, a gente percebe do capítulo 4 ao 6 a grande moralidade, os homens aumentaram a imoralidade, né? O grande pecado dos homens. Então Deus falou, vou enviar o dilúvio e vou acabar com todos. Então o dilúvio veio e levou a todos. Certo, Wilber? Certo, Max, perfeito. E só também fazer um comentário aqui rápido, pode ter pessoas que estão chegando agora e tem aquele entendimento, mas a igreja não é arrebatada antes. Então, só para a gente avisar que a gente segue a linha pós-tribulacionista, tá? A gente é pré-milenista histórico, ou seja, a gente acredita que a igreja passará pela grande tribulação, e esse estudo tem como objetivo a gente mostrar os sinais que vão anteceder a vinda de Cristo com a igreja na Terra, tá bom? Maravilha. E nós respeitamos a sua linha de teologia, tá bom? Se você é daquelas pessoas que acredita que Deus vai tirar você na última hora e você não vai passar a grande tribulação, nós não cremos assim, não cremos que um pedaço da igreja sobe, o outro pedaço da igreja fica, e lá na frente depois os pedaços dessa igreja se unem novamente e aí casa com o Senhor. É como se tivesse, por exemplo, subindo, né? A gente sempre fala um monstrinho, né? Braço, perna e ombro, e aqui ficasse outra perna, outro braço, depois a igreja se une lá na frente. Então nós não acreditamos assim, tá joia? Segundo ponto, ó, eu quero já compartilhar novamente a tela com vocês. Nós vamos ver aqui, ó, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então, assim, o que aconteceu nos dias de Ló? Como nos dias de Ló? Era o quê? A indiferença. Eles compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. Então a gente já vê, nos dias de Noé, era o grande aumento da iniquidade e a imoralidade sexual, principalmente.
Depois, nos dias de Ló, a indiferença. Jesus fala dessa parábola, né? Olha, vou te convidar para a parábola das bodas, né? Vou te convidar para as bodas de um grande casamento, ou seja, bodas é a festa, né? Vou te convidar para essa festa de casamento. E daí a pessoa fala assim, eu não posso porque eu arrendei uma vinha, outro eu comprei um terreno, outro eu tenho outra coisa para fazer. Então, a indiferença do ser humano para com Deus vai estar gigante. Outro sinal, terceiro sinal que antecede a vinda do Senhor, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, está em Mateus 24, 27. Então é o quê? Como um relâmpago se mostra, visível como um raio na escuridão. Ô Hilber, as pessoas pegam esse trecho e falam que como um relâmpago é rápido, pá, de uma forma tão, vamos dizer assim, mega rápido que as pessoas nem vê. Dá para ver um relâmpago na escuridão ou não dá? Por que Jesus usou essa expressão, Hilber? Então, a gente percebe que tanto no contexto de Mateus e quanto no contexto de Lucas, que essa expressão aparece, ele está falando da visibilidade do relâmpago. E em Lucas ele ainda vai citar de uma forma até mais clara, que ele vai falar assim, Lucas 17, 24, porque como o relâmpago ilumina, então ele está falando o quê? De visibilidade, iluminação. Como o relâmpago ele ilumina o Oriente e o Ocidente, assim vai ser a volta de Cristo. Ou seja, quando Cristo voltar, vai ser visível para todos. E, Max, também só mais um comentário rapidinho nesses 2 dias de Noé e de Ló. O interessante é que o que acontece? Quando Noé e Ló eles são livrados, aí que vem o juízo. Se fosse para colocar um arrebatamento secreto, teria que ser como? Noé entra na arca, 7 anos depois, vem a chuva. Ou Ló, ele sai da cidade, 7 anos depois vem a destruição da cidade. Né? Porque, como a gente sabe, no arrebatamento secreto, o que acontece? A igreja sai, mas você ainda tem 7 anos de espera. E não acontece isso tanto em Ló como em Noé. Quando ambos saem da cidade, vem o juízo de Deus. Então, a gente consegue entender que a última taça que cai justamente quando a igreja não está mais aqui. E aí destrói tudo. É o mesmo período. A igreja sai e vem a ida. Maravilha, Elber. Então, vamos lá para o quarto sinal. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Aí as pessoas também usam esse verso para dizer, Hilber, que tipo, isso vai acontecer e a gente nem vai perceber. Vai estar 2 numa cama, um será tomado, outro será deixado. Estará 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. O que mostra isso num abrir e fechar de olhos? A Bíblia mostra, em 1 Coríntios, que é a transformação de corpos. Num abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados. É um outro argumento da linha pré-tribulacionista, concorda, Hilber? Sim, e a gente percebe que aí nesse contexto está falando justamente de transformação, ou seja, nem todos dormiremos, ou seja, dormir aí é um eufemismo para a morte, ou seja, nem todos passaremos pela morte, mas Isso. todos vamos ser transformados, ou seja, todos aqueles que estiverem em Cristo vão ter seus corpos ali transformados, glorificados. E quando que vai ter essa transformação? Um piscar de olhos. Maravilha. Ó, irmãos, por isso que eu coloquei aqui, ó, você vai ter que dar uma olhada que esse infográfico tá lindo, ó. A trombeta que dá som incerto não prepara o povo para a batalha, tá bom? Então aqui é para a gente entender os tempos, para a gente estar preparado, para que nós, as noivas que estejam ainda com azeite, ou seja, as 2 igrejas do Apocalipse que estão acordadas, que não recebem repreensão, que é Esmirna e Filadélfia, que a gente possa tocar trombetas na última hora e acordar o povo. Então a trombeta que não dá som incerto, ela não prepara o povo para a batalha. Sinal 5, o dia do Senhor virá como ladrão na noite, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, Jesus vai vir o quê? Como um ladrão. Aqui embaixo, ó, sempre estou colocando os versos, tá? Então é só vocês lerem em casa aí. Então, Jesus virá como ladrão. Ele virá como ladrão só para quem está em trevas. Vocês não estão mais em trevas. Tá bem claro o versículo ali de 1 Tessalonicenses. Dá uma lida, irmãos. O dia do Senhor virá como ladrão. Mas vós, irmãos, Paulo completa a parte B do verso. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Ele fala, vocês são filhos da luz, vocês não são filhos das trevas, vocês já foram iluminados pelo Senhor, mas esse dia não pegará vocês de surpresa. Paulo está deixando claro em Tessalonicenses, irmãos, não vamos deixar isso escapar, ok? O sexto sinal, quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, todo mundo vai acreditar que agora está tudo em paz. Então, cuidado, todo mundo está olhando esse grande conflito que está acontecendo aí, essa guerra que está acontecendo agora, né? Então, as pessoas pegam isso e falam, olha aí, ó, é agora, o Senhor está voltando. Quando falarem a paz e segurança, não é quando falarem que está tendo guerra, não. Quando falarem que está tudo bem, tem uma grande paz. Então, quando disserem a paz e segurança, a gente olha isso como uma falsa paz.
Cavalo branco do Apocalipse. No próximo slide eu vou mostrar isso para vocês. O cavaleiro vem cavalgar, traz uma falsa paz, toma o coração dos homens, uma adoração, né? Desvia o foco que adorar ao Senhor, passa então a engrandecer e adorar ao anticristo, e aí sobrevirá tremenda destruição. O sétimo sinal, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Jesus fala isso, olha, quando a abominação desoladora estiver no lugar santo, quem lê entenda, ele está citando Daniel. Então assim, aonde que é o lugar santo? Aonde que é onde o trono de Deus está assentado? Nós vamos ver isso em Mateus 24, em 1 Tessalonicenses também 2, do 2 a 4. Eu estou dizendo que é o símbolo praticamente do anticristo, ok? O 666. Então, ó, abominação desoladora no lugar santo é a grande apostasia, ó, a manifestação do filho da perdição, a adoração do anticristo. Aonde que é a adoração do anticristo? Olha só, lá em Daniel vai falar que ele vai sentar no trono de Deus, querendo ser Deus, parecendo como Deus e requerendo adoração como se fosse Deus. Irmãos, as pessoas falam, vai construir o terceiro templo. Wilber, eu estava vendo essa semana passada, aquele grande homem que a gente segue, aí eu gosto demais da pregação daquele cara. O cara tem quase 3 milhões de seguidores e ele fala que vai começar a construção do terceiro templo, porque tá tendo essa guerra aí, né? Lá na Ucrânia, por exemplo, e aí ele aponta para isso, então vai começar a construção do terceiro templo. Então, quando o anticristo sentar no terceiro templo, pronto, a abominação desoladora está estabelecida. É exatamente isso que a gente pensa, aonde que Deus está, onde é o trono de Deus hoje? Jesus fez essa transição de aliança, aponta para a gente isso, Wilber. Sim, dá a entender, né? A gente entende que esse templo está relacionado à igreja, e a gente percebe muito bem que é a igreja. Porque em Apocalipse 11 vai falar de um templo que será pisado, e não é um templo literal, ele está falando do corpo de Cristo. E quando nós vamos lá para o profeta Daniel, para entendermos isso, você vai ver que quando fala de estabelecer a abominação desoladora, está totalmente ligado com o quê? A profanação do santuário e tirar o sacrifício diário. Ou seja, profanar o santuário, matar a igreja e tirar o sacrifício diário. O que é tirar o sacrifício diário? Tirar a nossa oração, tirar a nossa comunhão, tirar a nossa forma de nos relacionarmos como uma igreja, como o corpo de Cristo. Então, parece que vai ser profanado essas duas coisas. Então, está referindo-se, sim, à igreja, não a um templo de pedra. Porque como que você vai profanar o sacrifício numa lei judaica, que é um sacrifício da antiga aliança que já foi passado? Não tem como você profanar uma coisa que não está mais vigente. Então, exato, a profanação é ligada a uma adoração vigente. Qual é a adoração vigente? O nosso culto a Cristo, nosso culto racional a Jesus Cristo. Maravilha, Jesus falou isso para os discípulos, quando eles olhavam para o templo, olha, Senhor, que templo suntuoso, Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra nisso daí. Jesus fez a transição de aliança, destruam esse templo e em 3 dias eu reconstrói. Nós sabemos que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Você que fez nosso estudo Tabernáculo de Moisés, vou pedir para o Uber deixar um outro card aqui em cima para você. Nós temos 4 vídeos do Tabernáculo de Moisés e uma exposição de 3 horas e meia, mostrando que era o altar, do sacrifício, todos os objetos. E se você é um sacerdote do Senhor, como que você oferece sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor através desse templo? Vai lá aprender para você ser edificado. Então, irmãos, ele vai requisitar a adoração do homem. Veja, ele não vai se assentar num trono, né, do terceiro templo, ele vai se assentar no coração do homem. O homem vai agora, né, ele vai requerer adoração e os homens vão dar adoração ao anticristo. Desde do Gênesis, ele requer a adoração dos homens e requereu do Senhor Jesus Cristo que negou. E aquele que negar e for fiel até o fim ao Senhor Jesus Cristo e negar ao anticristo, esse vai ser salvo. Então vamos ficar ligado que esse é um dos principais sinais da volta de Cristo. Quando vier o cavaleiro branco, irmãos, a falsa paz, ele vai ganhar o coração dos homens e muitos vão adorar esse cara chamado anticristo. Vamos lá, o 8º sinal, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, ó, o sol escurece, a lua não brilha e as estrelas caem. 3 fatores. Nós apontamos isso para a nova e antiga aliança que são abaladas pelo anticristo. Em Amós 8:11 você vai ver isso, fome e sede da palavra de Deus. Olha, irmãos, o que significa o sol escurece? Símbolo da nova aliança, o sol. Né? Jesus Cristo veio no 4º milênio, né? No 4º dia da criação, que é o 4º milênio. Então Jesus veio e inaugura a nova aliança. Ele fala, eu sou o sol da justiça, eu sou a luz do mundo. Então Jesus é o símbolo da nova aliança. Quando a igreja do Senhor, que é a nova aliança, ela se escurecer, ou seja,
cair na grande apostasia, esfriar. As 10 virgens lá na parábola das virgens, elas dormem. A Bíblia fala que tardando o noivo, não é só 5 que dormem, não, as 10 dormem. Então a igreja vai estar o quê? Dormindo. Por isso que o sol escurece. A lua não brilha mais. Você vai perceber que até os judeus messiânicos que vêm se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, ela não vai brilhar mais. E estrelas do céu caem. Jesus compara a sua noiva, né, ou o povo santo com as estrelas. Lembra que ele fala para Abraão? Tua descendência vai ser como a areia do mar e as estrelas do céu. E Jesus também vai fazer referência que nós estamos, né, numa grande, como se a gente estivesse numa grande noite escura e nós somos estrelas do Senhor. Tem alguns versos que fazem referência a estrelas, certo, Wilber? Então, Sim. Vou pontuar aqui só para explicar que esse verso também tem um contexto lá com Abacuque, né, Wilber? Que ele fala assim, olha, ainda que a figueira não floresça, símbolo de Israel, ainda que a vide não dê os seus frutos, videira, Jesus é a videira verdadeira, aquele que está nele dá muito fruto, e ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, percebe? Sol, lua, estrelas, então videira, figueira, videira e as ovelhas sendo arrebatadas do aprisco, ainda assim me alegrarei no Senhor, porque o Senhor vai prover o último e grande avivamento sobre a terra. Então, a igreja vai estar dispersa, o povo vai parar de se converter e depois vai começar uma grande perseguição. Então, antiga e nova aliança, elas são abaladas. Irmão, se cair estrelas na terra, destrói toda a terra. Você sabe, se cair um meteoro de mais de 10 quilômetros na terra, já é o suficiente para causar um tsunami e a gente chegar aqui num tempo pré-histórico, né? E acabar com praticamente toda a terra. Então, não dá para cair estrelas na terra. Apocalipse, ele tem um sistema literário que ele usa símbolos e significados. Se você encarar o Apocalipse como literal, você vai perder boa parte das revelações. Então nós estamos apresentando Sol, Lua e estrelas como a grande apostasia chegou no seu ápice. Wilber, pode fazer a conexão aí, desculpa ter te cortado. Sim, e tanto é que a gente vê esse contexto que você bem falou em Daniel 8, que é uma leitura que é parecida com Apocalipse, ou seja, o gênero literário de Daniel, em alguns momentos, como de Apocalipse, eles se entrelaçam, são aquela escritura, aquela literatura que a gente chama de apocalíptica. Então, Daniel 8 fala assim, ó, e um dos chifres saiu, um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então, está falando de um chifre pequeno, que ele cresce, atinge até os céus e lança as estrelas por terra. Ele está falando de estrelas cósmicas? Não. Ele está mostrando aqui que essas estrelas elas fazem parte do exército do céu, ou seja, do exército de Deus, ou seja, nós, os santos do Senhor. Maravilha, maravilha. Vamos aqui agora para a nona, chegando no último, e fica com a gente até o final, que eu vou mostrar o outro slide para vocês, e vou deixar de brinde esse e-book aqui para vocês, para abençoar a vida de vocês, ok? Sinal 9, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então você vai ver aqui, ó, eu botei até uma videira aqui renovando. Então, irmãos, o que acontece? Chegou o tempo, os ramos se renovam e as folhas brotam. E como que vai brotar? Vai brotar isso aí na grande tribulação, fica esperto. Avivamento, a chuva serôdia, a última chuva. Lembra da chuva temporânea, chuva serôdia? Se você não fez nosso estudo, o Wilber vai deixar o card aqui para você sobre as festas de Deus. Você vai entender as duas chuvas. As primeiras chuvas vieram no Pentecoste, onde Deus aviva a sua igreja e ela sai. E eles são mortos em arenas, em batalhas, e a igreja mais cresce. Quanto mais pessoas morrem, a igreja mais cresce. Na última hora, nos 3 anos e meio finais, o Senhor vai avivar novamente a sua obra. Lembra que Abacuque fala, ó, Senhor, aviva a tua obra ao longo dos anos. Então o Senhor vai avivar novamente a sua obra na última hora, através da última grande chuva, chamada chuva serôdia, né? E o Senhor vai preparar os seus para o arrebatamento. Então, chegou o tempo, quando os seus ramos começarem a brotar, quando as folhas ficarem verdes, vocês sabem que o verão está próximo. Como é que o ramo fica verde? Como é que as folhas começam a brotar? Tempo de chuva, irmãos. Vem a chuva para rejuvenescer, esverdecer novamente, né, as folhas e aí começar a dar fruto. E começou a dar fruto, o Senhor vai colher os seus frutos. Eu coloquei aqui que Jesus volta entre as nuvens, né, porque as pessoas colocam que vai ter o arrebatamento da igreja, mas também tem a grande parousia, que é o nosso encontro com ele nos ares. O arrebatamento da igreja é exatamente isso, nós somos arrebatados nas alturas para se encontrarmos com Jesus nos ares. Tem esse verso de Atos 1:11, que diz, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós, que vocês viram assunto aos céus, do mesmo modo como você viste ele subir, ele vai retornar novamente. Então, quer fazer algum comentário sobre isso, Wilber?
Assim, então, o interessante é que a linha, né, de escatologia pré-tribulacionista, ela vai fazer essa dicotomia de harpazo e parousia, né? Harpazo é aquela rápido como um ladrão, e a parousia é a vinda dele tocando os pés nos montes das oliveiras. Mas a gente percebe que harpazo e parousia, principalmente no contexto que Paulo fala, ele está mostrando no mesmo evento. Você tem um harpazo e, por conta desse harpazo, você tem a parousia. Ou seja, você tem um harpazo, você tem um arrebatamento no final da grande tribulação, e por conta desse arrebatamento desce Cristo com a sua igreja. Como era feito, né, no contexto romano. Como que era no contexto romano? Quando o rei ele saía para a guerra e ele voltava, a população ia de encontro com ele antes dele entrar na cidade. E juntos a população e o rei entravam na cidade. A mesma coisa acontece no arrebatamento. E por que Paulo fala isso? Porque Paulo é um cidadão romano. Ele tinha a cultura romana com ele. Então, ele usa essa figura romana para mostrar a volta de Cristo, que é o quê? Cristo está vindo, a sua igreja encontra com ele nos Hades e ambos vêm juntos para a terra. É a mesma figura que os romanos usavam, Paulo está usando agora para mostrar a veracidade da volta de Cristo, como vai ser a volta de Cristo. Maravilha. Ó, então essa aqui é a parte 1 do slide. Deixa eu tirar isso daqui. Essa é a parte 1 dos slides, agora nós vamos para a parte 2, já para os finalmente, e agora vai ser bem rápido, tá bom? Então assim, ó, dores de parto sendo intensificada, sempre houve, e agora ainda mais fortes. A igreja é perseguida na janela 1040, conflitos de guerra. O que eu tô falando? 2000 anos de história, guerras, rumores de guerras e a intensificação dos conflitos, ok? Olha só o que Jesus fala em Mateus, certamente vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então nem vou ler tudo. Irmãos, tá vendo essa guerra acontecendo aí agora, que tá todo mundo assustado, falando que Jesus tá voltando, que vai construir o terceiro templo rápido? Ó, ouviu falar de guerra, de rumores de guerra? Lembra que ainda vai intensificar, mas ainda não é o fim. Quando vier uma grande paz e todo mundo falar que nós estamos seguros, aí então você se prepara, tá bom? Então, ó, essas guerras vão acontecer até aqui a chegada do Cavaleiro Branco. Quando o Cavaleiro Branco chegar, ele traz o quê? Uma falsa paz. Então, abre o primeiro selo, ok? Toca a primeira trombeta, abre o primeiro selo e a gente percebe o quê? Uma falsa paz. O sol se escurece, a lua não dará claridade e as estrelas do céu cairão do firmamento. Ou seja, aí ele requisita a atenção para ele e ele consegue aquilo que ele tanto quer. Ele quer adoração. E muitos da pseudo-igreja ou chamada igreja acaba sendo enganado, mas o selo, aqueles que possuem o selo do Espírito Santo não serão enganados. Nesse momento eles começam a tocar trombetas e avisar que quem está vindo ali é o anticristo, ok? A igreja de verdade, aqueles que são selados pelo Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo não é falar em línguas, tá, irmãos? Uma vez que você aceitou Jesus, se arrependeu dos seus caminhos e pratica a metanoia, você é selado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele muda a sua mente, muda o seu coração. O selo de Deus está nas testas dos escolhidos, está escrito lá em Apocalipse. O que é testa? Santidade ao Senhor, você vai lembrar que amarrava na cabeça o sacerdote antes de entrar no santo e no santo dos santos. Então aquele que tem a sua mente mudada pelo Espírito Santo, ele também tem as suas atitudes mudadas. Então ele vai cumprir Isaías que fala, vai chegar o dia que as minhas leis morais não estarão mais em tábuas de pedra, mas na mente e no coração do meu povo. Então aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, ele muda a sua mente e muda o seu comportamento. Então quem é selado do Senhor não vai cair nessa falsa paz aqui do Espírito Santo. Ele vai requerer adoração e ele não vai receber, ok? E os outros 3 anos e meio finais, vai acabar vindo o cavaleiro vermelho, o cavalo preto, que aí o vermelho é guerra, o preto é economia, e o cavalo verde, não é amarelo na tua Bíblia, tá? Porque lá a palavra é cloros, então ele é esverdeado, é a morte. Então você vai ver vermelho como guerra, preto como economia e cavalo verde como a morte. Aí nós vamos perceber lá em Apocalipse fala, ó, vocês vão ter 10 dias de perseguição. Então ele está mostrando exatamente o quê? Os 10 dedos da estátua. Deixa eu até puxar aqui para ficar mais fácil para você. Ele falou, olha igreja, tem uma das 7 igrejas da Ásia, você vai receber 10 dias de perseguição. Ele está apontando para os 10 dedos da estátua, a besta de 10 chifres. Ou seja, é o momento da igreja suportar os 3 anos e meio finais. Vai ter uma igreja que vai ser terrivelmente perseguida, que é a Esmirna, e possivelmente muitos vão ser passados à espada. E aí está a perseverança dos santos, né? Aquele que tiver que ser levado para cativeiro vai. Aquele que tiver que ser morto a espada será morto. Então as 2 testemunhas com clamor de trombeta estarão reunidas, reunindo os escolhidos do Senhor
Ou seja, é o último grande avivamento. Ramos renovados, folhas brotando, as últimas chuvas, a chuva serôdia. E eu vou deixar um verso para você ler aqui embaixo. Hilber, termina com um contexto bacana, só para a gente finalizar esse estudo aqui. Então, Max, uma coisa que está surgindo muito as pessoas estão caçando guerra para mostrar o fim e não observando a Bíblia. Então, por conta disso, outras pessoas já estão criando uma repulsa sobre isso. Então, eu vi um comentário no Facebook falando assim, 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, é o fim, nada aconteceu. 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial, nada é o fim, nada aconteceu. Guerra Fria é o fim, nada aconteceu. Invasão dos Estados Unidos ao Iraque após as Torres Gêmeas, é o fim, nada aconteceu. Agora, invasão, o ataque que teve recentemente da Israel e Palestina, é o fim, nada aconteceu. Agora, esse grande conflito que a gente tem entre a Rússia e a Ucrânia, é o fim, nada aconteceu. Daqui a pouco, o que vai acontecer? As pessoas vão falar, de novo, é só mais uma tentativa de falar que Cristo está vindo, é só mais uma tentativa de mostrar, caçar eventos para falar da vida de Cristo. E aí as pessoas vão começar a desacreditar de uma profecia que é real, mas que não é o fim ainda, e por conta dessa banalização de guerra. Toda guerra que começa é o fim e nunca chega o fim. Vai chegar uma hora que o povo vai ficar meio que repelindo essa ideia e vai acabar caindo em descrédito. Ou seja, aquele ditado que você usa, né? Ó o lobo vindo, o lobo nunca vem. Chega uma hora que o lobo vem de verdade. É verdade. A gente fez um estudo aqui, irmãos, chamado A Marca da Besta, né? Vamos deixar um outro card para você aqui em cima. E aí, nesse estudo, principalmente, não foi mostrar o que é a marca da besta. A gente queria dizer para vocês que aquela pessoa que fala, olha, tá chegando, vai acabar perdendo credibilidade. Então, o evangelho acaba perdendo a credibilidade. E olha, não é o evangelho em si, é aquilo que as pessoas estão apresentando. Você percebe hoje, se você entrar em vários canais de geopolítica e canais de pessoas que são cristãs, você vai perceber que eles estão falando nisso constantemente. E você vai ver que desde que começou esse conflito, nós não gravamos um vídeo. Se a gente gravasse um vídeo, a gente explodia em número de views e a gente possivelmente poderia ter conquistado muito mais outros seguidores. Mas o objetivo do canal é edificar vocês. Dentro do contexto de edificação, a gente achou legal fazer uma live, né, Hilber? A gente falou, vamos fazer uma live para mostrar as coisas pro povo e tal. Mas ao mesmo tempo, você sabe que nossos canais são estudos, né? Então a gente ficou naquele conflito. O melhor seria fazer a live, mas a gente não teve tempo naquela semana, a gente acabou passando por cima. Talvez a gente até faça mais lá na frente, mas a gente já perdeu o time. O time é quando estourou o grande conflito, né? Então o que acontece? As pessoas ficam falando, é agora, é agora. Tem 2 semanas que eu vejo o canal de um cara que tem 3 milhões de seguidores, cristão, uma benção, o cara, só falando desse assunto. É agora, vai começar, agora, são sinais, e não... Só que assim, os sinais estão aqui, nós apresentamos sinais para vocês. Cadê as estrelas caindo? Olha, é o descrédito. Cadê o sol se escurecendo, que é a nova aliança? Descrédito da palavra de Deus. Olha só, a lua não dando mais o seu brilho. O que significa isso? O anticristo vai fazer cessar o sacrifício de tardes e manhãs. A gente percebe tudo isso porque depois vai vir uma grande perseguição. Então, irmãos, importa que a gente consiga edificar o corpo de Cristo para que vocês e nós estejamos aqui acordados, despertos, aquelas noivas que ainda têm azeite na botija, para a hora que as 2 grandes igrejas, 2 testemunhas do Senhor, judeus e gentios no corpo de Cristo, começarem a tocar trombetas, a avisar, o anticristo está chegando, esse é o cavaleiro branco, essa é a falsa paz, nós vamos despertar as noivas que estão dormindo para a última hora. E é por isso que nós fizemos esse estudo, e é por isso que os nossos estudos visam edificar o corpo de Cristo. Sabemos que Deus está erigindo de nós uma morada para a eternidade, então nós queremos edificar você, que é a morada do Pai na eternidade. Esse é o objetivo do Papo com Deus. Nós somos um movimento evangelístico que visa servir a igreja de Cristo e edificar o povo santo. Amém? Irmãos, aqui, ó, eu tô deixando aqui afixado aqui para você ver que nosso site tem cursos de teologia gratuito. Nós temos mais de 160 e-books já escritos em mais de um ano, totalmente gratuitos para edificar a sua vida, né? E se você está gostando do nosso trabalho, considera apoiar, se tornar membro. Aqui embaixo tem um botão torne-se membro, né? Você pode se tornar membro aqui no YouTube e começar a nos abençoar por apenas R$ 4,90. Todo o nosso trabalho é gratuito e a gente não visa fonte de lucro. Nós trabalhamos exatamente para abençoar a sua vida. Mas se você puder nos edificar, nós podemos ser relevantes para mais pessoas. Nossos anúncios hoje estão chegando em Angola, Moçambique, Portugal, mas nós queríamos expandir, ir para Canadá, Estados Unidos, mostrar o nosso conteúdo para outros países. Se você tem gostado do nosso trabalho,
considere se tornar um gerente do Papo com Deus. Lá no nosso site tem um link para você se tornar mensalista e nos ajudar a fazer esses anúncios e colocar nesses países, ou aqui no YouTube também se tornar membro do YouTube. Amém? Esse é o estudo que a gente queria fazer com você. Verdadeiramente eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e a gente se vê no próximo estudo. Amém? Deus abençoe vocês.